Fala, Carol! Estamos aqui com a Flávia Rezende, nossa entrevistada desse episódio. E aí a gente veio contar para vocês que infelizmente tivemos um problema nas câmeras. Mas assim, o episódio tá maravilhoso, né, Flavinha? Conta Foi um pouquinho ótimo. do que você falou pra gente. Foi ótimo, gente. A gente conversou sobre vários assuntos de psicologia, psicodrama, liderança, gestão de pessoas, RH, diversidade. Gente, foi aquele episódio, vai lá, volta aqui, não sei o quê. A Flávia, como psicóloga, pensou que ia escapar de algumas perguntas, mas não teve jeito. Me abri emocionalmente aqui, inclusive. Pois Foi é. maravilhoso. Falamos de filhos. E tudo mais. E a gente vai esperar o lançamento do livro para divulgar a data. É. Boa. Você quer saber do livro? O que é? Só escutar, fala Carol. Até a próxima, gente. Beijo. Tchau, tchau. Eu, Carol Porsani, Eu, Carol Nascimento. falamos sobre mulheres nos negócios. E um montão de coisas mais. Aqui no Fala, Carol! Muito Mais um feliz, ano, hein? Voltando aqui. É. 2026 com o pé direito. Nossa e retomando Senhora. as gravações É. e já começando em grande estilo. Não, 2025 foi um ano incrível pra gente. A gente começou fazendo um negócio que a gente nunca imaginou que ia dar certo, né? E aí agora a gente tá aí com vocês, com um monte de seguidores e a cada vez crescendo mais essa comunidade tão legal pra gente levar as mulheres mais longe, os homens entendendo o que a gente faz, né? A gente conversou bastante sobre como a gente vai levar o podcast esse ano e uma das diferenciais é que a gente quer vocês mais perto da gente, né? Então, fiquem ligados aí, vão ter novidades. E hoje a gente tá com Nossa, o currículo é extenso, né? Não, e gente, cada dia mais tem gente de peso nesse podcast. O que eu fico feliz é que cada vez tem mulheres incríveis É, e uma mulher incrível atrai outra. é verdade. Que aí a gente fala, gente, temos um podcast que fala sobre mulheres. Aí, eu tenho fulana pra indicar, ciclana pra indicar. Cada E dia o- melhor. E hoje, Hoje, pode apresentar já que... hoje a gente tá com uma mulher daquelas, ela tem mais de 20 anos de experiência em recursos humanos, formada em psicodrama, e aí a gente já entrou aqui na discussão. Qual a diferença de um psicólogo e uma psicodramática, psicodrama? Vamos descobrir, psicodramatista, muito obrigada. Ela tem mais de 20 anos em recursos humanos, sempre trabalhou na área e tem muita experiência sobre isso. Foco em liderança estratégica, gestão de pessoas. Já contou pra gente aqui que tem outros hobbies e outras atividades que não só a partir de RH, mas cuidar de outros seres, não só os humanos, mas outros. Hoje ela atua como diretora de RH na Coaction, um ecossistema global de startups. Estamos aqui com a Flávia! Oi, Flavinha! Tudo bem? Tudo bem, Carol? Tudo bem, Carol? Carol! Muito bom, gente. Estou muito feliz de estar aqui. Obrigada pelo convite. Sim. E aí, Flavinha, conta pra gente, primeiro de tudo, assim, você não é somente psicóloga, você é uma psicodramatista. Conta pra gente o que é uma psicodramatista. Boa. Então, sou psicóloga de formação. Psicodrama, ele é uma vertente que a gente pode colocar como uma vertente de saúde também, né? Mas também socioeducacional. Uhum. Ele não é só uma vertente da psicologia, né? Mas quem inventou o psicodrama foi o Jacob Levy Moreno, que ele era um psiquiatra, né? E ele um entusiasta de teatro. E aí ele criou uma teoria do teatro espontâneo. E a partir daí, do teatro espontâneo, que surgiu o psicodrama. Então, o psicodrama, ele é uma vertente que analisa o comportamento humano através das ações, né? Então, a gente faz... tem muita coisa ligada ao teatro espontâneo, a cultura teatral também. Então, muita atividade que a gente faz, tanto em setting terapêutico, quanto em setting socioeducacional, utilizando técnicas teatrais.
pra gente analisar o comportamento humano. É muito legal, gente. Recomendo super. E como você foi para esse caminho? Como, né? Eu não, assim, psicodrama, ele não é uma teoria tão difundida ainda no Brasil, né? São poucas as escolas que têm formação de psicodrama. Minha faculdade não tinha aula de psicodrama. E aí, em uma das semanas de psicologia, que todo ano eles fazem, né? A semana da psicologia, a semana do curso tal, enfim. E aí eu tive uma palestra sobre o psicodrama e a gente fez uma vivência. Tem várias metodologias, várias atividades que a gente pode fazer. Enfim, a gente participou de uma vivência de psicodrama, de sociodrama, na verdade, que é uma outra vertente também derivada do psicodrama. E aí me apaixonei, cara, eu falei, cara, onde tem esse curso que eu quero fazer pós-graduação nisso? E aí terminei a faculdade, ainda demorei um tempo pra entrar na pós. Aí entrei na pós e é uma formação super, assim, complexa, assim, bem densa. São 3 anos e meio, não é tão simples. 3 anos e meio. Meu Deus. Não, é quase uma nova faculdade, né? 3 anos e meio de formação, toda sexta e sábado. Eu lembro que eu tava casando na época que eu me formei, tava assim, terrível, viajava horrores no trabalho, super complicado, mas... Sempre com os pratinhos, né? As sempre mulheres com os pratinhos, e seus pratinhos. Exatamente, pra gente ir equilibrando. Mas eu recomendo demais, porque a vertente, o setting terapêutico, você precisa ser psicólogo ou psiquiatra para poder aplicar, porque é uma área da saúde, né? Mas para o socioeducacional não precisa ser psicólogo, assim, você pode ser de qualquer outra área que você queira trabalhar com grupos. A grande sacada do psicodrama, você trabalha também no individual, mas a grande sacada do psicodrama é você conseguir analisar o ser humano dentro de um grupo. Né? Então é bem legal. Então eu tive aula com pedagogo, eu tive aula assim, né? Minha turma tinha pedagogo, minha turma tinha atriz, era uma turma super diversa, assim, foi bem legal. E nessa especialização você já pensava em ir pro RH? Já estava em RH? Já estava em RH, já estava em RH. A ideia era complementar todo... complementar a análise do ser humano, né? Porque na psicologia a gente aprende muito disso, assim. Eu acho que a psicologia é um excelente curso para você trabalhar em RH. Eu acho que eu consigo ter uma análise do ser humano, acho que muito mais apurada em gestão de pessoas por conta da psicologia, se eu tivesse feito, por exemplo, administração. Talvez eu tivesse outras skills diferentes da que eu tenho hoje, se eu tivesse feito administração, por exemplo. Mas eu acho que a psicologia é excelente para trabalhar em RH. Eu comecei no RH, eu estava no 2º ano de psicologia, então assim, bem novinha. Desde sempre eu trabalhei em RH. Foi parar lá. Nunca trabalhei em nenhuma outra área que não fosse o RH, então... Que legal. Não, e você sabe, Flá, que ano passado eu fiz um curso de teatro para executivos, né? Ah, cara, animal. Então, e aí eu fui aquele negócio, né? Ai, quero apresentar melhor, eu quero ter mais eloquência numa reunião, nem sabia que a gente ia se preparar para fazer o Fala Carol, mas, né, e fui buscando isso. E aí cheguei lá, menina, chegava todo dia em casa, eu chorava, assim, porque é mais um curso foi, né, um curso de autoconhecimento, que assim, sabe, de você se descobre, né? Nossa, você se colocar numa situação, assim, de você subir num palco e várias pessoas trazerem críticas pra você de um negócio que você fala, putz, eu faço bem, sabe? Assim, trabalho com marketing, trabalho com pessoas, trabalho com apresentações, trabalho assessorando executivos. Então, aí você chega lá e você fala, gente, e aí você começa a descobrir fragilidades em você que você nunca tinha pensado. Você tira muita casca, né? Nossa! Você tira todas as suas amarras no curso, né? Muito legal. O psicodrama me proporcionou muito isso, assim, minha formação em psicodrama. E ela é uma formação que ela já é feita pensando em tirar as amarras de quem está fazendo a formação. A gente, por exemplo, a gente não tem aula numa sala com cadeiras. A gente tem aula num chão, com tapete e almofadas. Que legal. Essa é a nossa sala de aula. Então, a gente não escreve nada no curso. É tudo vivência. Claro que tem lá suas partes teóricas, né? A gente tem algumas provas, né? Como qualquer outro curso. Mas grande parte do curso, 80% do curso é prática, é vivência, assim. Que legal. E me redescobri, assim, profundamente no curso de psicodrama. Eu sou outra profissional depois do curso de psicodrama. Que legal. O que você acha que mudou? Minha visão de ser humano. Minha visão de ser humano, assim. Eu acho que eu transformei muito
a minha capacidade de olhar para o ser humano com o curso de psicodrama. Muito, assim. Que legal. A gente entende que as pessoas não são... elas são fruto de um ambiente que elas vivem, né? Então, às vezes, as pessoas passam por situações que não é porque elas querem passar ou porque elas são daquela forma, ou porque elas nasceram daquela forma, ou porque elas não é porque elas não aprenderam, né? Elas estão dentro de um ambiente que faz com que elas se tornem daquele jeito. Então, o ser humano, o psicodrama me ajudou muito nisso. O ser humano, ele é formatado, ele é formado pela sociedade, né? Pelo ambiente social que ele vive. E quando você entende isso, você começa a compreender as pessoas de uma outra forma, assim, bem legal. Então, você acredita que se mudar, a mesma pessoa estiver em 2 ambientes, ela vai ter comportamentos diferentes, vai. Então é bom que tem esperança o mundo, né? Você está em um ambiente também que tem um outro tipo de relacionamento, outras pessoas, que nem o da educação, né, que eu acredito, né? Acho que todo mundo acredita que a educação é o que transforma. Quem muda o mundo, quem muda o ambiente é a pessoa. É meio dicotômico falar isso, né? Mas quem muda o ambiente é a pessoa. E a pessoa se muda através do ambiente. Então, se você começa a entender que as duas, os dois andam juntos, assim, acho que aí tem a salvação, sabe? É bem legal. O psicodrama, ele fala... de uma teoria, que é a teoria de papéis, que eu até trago isso no livro que eu estou sendo coautora, que fala que a gente tem tanto quanto papéis que a gente vive num teatro, por exemplo, a gente tem na nossa vida. E a gente tem que entender qual a relevância e qual é a importância de cada um desses papéis e como a gente vai interpretar cada um deles, né? E vai vivenciar cada um deles. E a teoria de papéis traz muito isso, sobre o quanto você precisa entender a profundidade do seu papel e como esse papel se correlaciona com os outros, porque você é vários papéis ao mesmo tempo, né? A gente tem vários papéis ao mesmo tempo. E cada um deles a gente vive de uma forma diferente, porque são ambientes diferentes. Mas todos eles fazem parte de uma mesma pessoa. Né? Não dá pra você separar a Carol profissional da Carol pessoal, entendeu? Não tem como. E como você traz isso pro RH, pro dia a dia? Acho que é exatamente na profundidade de entendimento do ser humano dentro do contexto profissional. Eu acho que é balela a gente achar que a pessoa vai deixar o CPF para fora do CNPJ, sabe? As duas coisas andam muito juntas, porque são papéis que se correlacionam. Então, o ambiente que eu vivo na minha casa influencia o ambiente que eu vivo no meu profissional. Forma o meu eu, né? E é para aí que eu trago, assim, para metodologia de gestão de pessoas mesmo. Quando você começa a entender o ser humano, que ele é parte daquilo, mas ele vive várias outras coisas ao mesmo tempo, vários outros papéis rodando ao mesmo tempo, dos pratinhos que a gente tem que equilibrar na vida, a gente começa a ter uma ideia que o ser humano pode ser analisado de uma outra forma, entendeu? Não, e você tá falando aqui, eu tô aqui viajando, gente... Porque a gente começa a pensar, né? Às vezes a gente tem aquelas pessoas no escritório que a gente... trazendo para o mundo corporativo, né? Aí você fala assim, foi numa reunião lá, a pessoa falou poucas boas para você, né? Te tratou de um jeito assim, fez um negócio assado, né? E sempre tem aquele negócio, gente, pensa que essa pessoa pode estar vivendo outra coisa, né? Você nunca sabe a totalidade do que está acontecendo, você tá vendo só uma pontinha daquela pessoa e tal. Mas mesmo assim, as relações corporativas são complexas, né? Por mais, assim, que você goste do que você faz, das coisas, ela é sempre muito complexa. Sim. Como é que você traz esse conhecimento, né, para dentro da empresa, né? Porque... por mais que você tenha uma equipe, às vezes você com esse conhecimento, né? E aí, como é que você consegue disseminar isso, né? Porque é muito difícil você também trazer isso para os outros. Eu acho que tudo vai pelo exemplo mesmo, sabe? Quando você começa, por exemplo, quando eu vou falar com um líder para dar algum direcionamento para ele sobre gestão de pessoas ou sobre feedback, como ele pode melhorar os seus processos de feedback. Tem muita técnica de psicodrama que dá para trazer para dentro de feedback também, muito legal. Recomendo bastante para quem é líder e gosta, por exemplo, técnica do espelho. Quando você vai dar um feedback, você faz técnica do espelho para a pessoa conseguir entender aquilo. Isso é uma técnica de setting terapêutico que dá para trazer
pro corporativo. Mas a pessoa consegue entender o comportamento dela através de um comportamento espelho. Que legal. E essa mesma forma também funciona quando eu vou conversar, por exemplo, com um líder. Então, quando eu ouço a pessoa genuinamente, quando eu entendo os papéis que ela ocupa na vida, o quanto que cada um vai, né, o quanto a pessoa nem está disposta, o quanto ela pode me entregar em cada um dos papéis. Às vezes uma pessoa não está disposta a entregar, não está disposta ou nem consegue entregar 80% do papel profissional naquele dia. Você tem que entender esse contexto. Mas quer dizer que eu vou deixar de cobrar ela, vou deixar de dar visibilidade do resultado que ela precisa me entregar? Boazinha, né? Vou ser boazinha? Não vou. Até porque o grande pulo do gato de gestão de pessoas é isso, é você saber que você tem que ser humanizado o suficiente para entender o contexto e todos os papéis que a pessoa ocupa, mas também conseguir dar visibilidade que ela está dentro de um ambiente que precisa de resultados, que precisa de performance. Então, o quanto você consegue ajudar a pessoa a equilibrar também isso, sabe? Então, acho que a complexidade está aí. E trazer, quando você traz isso por espelho de comportamento, você começa a levar também a metodologia, a técnica, a pessoa começa a entender como usar isso também, enfim. E são exercícios que às vezes a gente, né, assim, eu me coloco nesse grupo também, como leigos, né, nessas áreas, eu fiz esse exercício lá, né, que explica um pouquinho como é que funciona. Técnica de espelho? Você fez um curso de teatro baseado em psicodrama ou não? Foi teatro... Então, agora que você tá me falando, eu tô pensando, putz, eu acho que foi por esse caminho. Porque, assim, a gente teve 1 ou 2 aulas que realmente a gente foi ao palco, né? Tá. As outras aulas eram muito exercícios. Então, que nem tinham exercícios lá que você tinha que ficar olhando no olho da pessoa quieto, assim, por 20 minutos. Tem muito de psicodrama isso. Então. Muito de psicodrama. Depois no off, se você quiser falar no off qual que foi a empresa que você participou do treinamento, porque aí às vezes dá pra saber se ela é psicodramatista ou não. Tem muita empresa psicodramatista que faz preparação teatral para executivos. Muito legal. Depois a gente pode pegar uma lista com você, Flá. E aí a gente coloca aí Tem alguns que eu adoro, no podcast. Porque deve ter muita gente interessada nisso. São técnicas de relacionamento, acima de tudo. E Sim. a gente vê muito, né, nos cursos e todos os líderes que vêm até aqui com a gente, que um dos grandes pontos que eles sempre batem na tecla é o autoconhecimento, né, Flá? E eu acho que isso que você está trazendo é isso, de você conhecer, ter técnicas para retirar isso do outro, mas se você também não se conhecer, no meio do caminho, isso não funciona, né? Essa técnica que você falou de ficar olhando no olho da pessoa tem muito a ver com empatia também. O psicodrama trata a empatia como um processo terapêutico, inclusive. Sim. O quanto a gente deixa de ser empático porque a gente não consegue olhar com o olho do outro, né? O Moreno, que é o criador do psicodrama, é muito legal entender a história dele assim. Ele tem uma história de vida muito doida. Ele é, inclusive, ele nasceu na mesma época do Freud, né? Ele tentou se corresponder por vários anos com o Freud. Ele era bem frustrado porque o Freud nunca respondeu ele, inclusive. Coitado. Eu acho que no começo da carreira dele eu até achei que ele fosse para um lado mais psicanalista, e depois ele repele a psicanálise, enfim. E aí ele começa a criar quase que uma religião, assim. Deixa eu contar rapidamente a história de como ele criou o psicodrama. Não, vamos lá. Porque ele tava fazendo teatro amador, né? E aí ele tinha um casal, que eles eram casados, né? Um homem e uma mulher, que eles eram atores. E aí o cara falou pra ele assim: Moreno, não aguento mais, a minha esposa é uma carrasca em casa, só fala alto, só me xinga. A gente tá falando lá de 1800 e alguma coisa, né? A gente tá falando de comportamentos que se esperavam para uma mulher naquela época. E aí o cara reclamando desses comportamentos que não eram nem um pouco perto do que se esperava. E aí ele falou assim: bom, então eu tô dirigindo a peça, ele só colocava ela em papéis de mocinha, de boazinha, de princesinhas no teatro. Ele falou: então eu vou começar a colocar ela em papéis mais duros. E aí ele começou a colocar ela nas peças para ela encenar papéis de prostituta, mulheres que se posicionavam com mais força. E aí ela começou a mudar o comportamento dela em casa.
Olha. E foi aí que ele teve a sacada de entender profundamente como isso se posicionava na cabeça das pessoas. Porque ele era psiquiatra e ele falou, cara, tô mudando um comportamento aí através de uma técnica. E aí que você deu o teatro espontâneo. Olha, que legal. Foi legal. Tava lendo, você fala bastante ali de escuta ativa. Você acha que muda essa escuta ativa se é mulher ou homem, age de uma outra forma? Ou não, é uma técnica que se aplica independente? Carol, assim, eu acho que a mulher, naturalmente, ela acaba tendo... naturalmente não, eu não vou ser categórica nisso, que a gente aprende a ter mais escuta na sociedade. Porque é um papel que se espera mais da mulher do que do homem. Do submisso, de ser mais submissa, de ouvir mais, de ser mais compreensiva, de ser aquela que escuta. Por isso que quando você vai para uma sala de psicologia, 90% é feminino. Aí quando você vai para uma sala de engenharia, 90% é masculino. Por quê? Porque se espera mais do homem que ele seja mais ativo, mais atuante, e menos menos espaço para ser mais escutador, né? Cara, é uma habilidade que um homem não pode desenvolver? Não, jamais. Qualquer pessoa pode desenvolver a escutativa, assim. Eu até acho que, inclusive, para gestão de pessoas, a maior habilidade que a gente tem que desenvolver, que é extremamente importante, é a escutativa, né? Até tem um parceiro nosso, parceiro nosso de uma ONG que chama Escutosfera, que eles fazem um trabalho de escutatória, né, que eles chamam. Muito bacana, assim, porque ela não é uma habilidade fácil de desenvolver. A habilidade de posicionamento, de comunicação, ela é muito mais fácil de ser desenvolvido do que a de escuta. Então, não é uma habilidade tão fácil. Então, normalmente, as mulheres acabam sendo mais treinadas para isso ao longo da vida. Então, eu diria que tá aí a diferença. Mas os homens podem ser treinados para isso também. E nisso que você tá falando, né, Flávia, eu até dei um feedback outro dia para uma das mulheres que trabalham comigo, que é o fato de você ficar em silêncio. Você falar alguma coisa e ficar em silêncio, né? Porque em reunião a gente tem esse ímpeto, né? De, putz, a pessoa não tá me ouvindo, eu vou subir o tom, né? Eu acho que esse acaba sendo um dos maiores desafios para as mulheres nesse período, né? De você... Ou querer justificar alguma coisa. Né? Ou você começa a complementar. Mas não precisa complementar. Ou se explicar, ou começa a falar e ela não acaba mais de falar. E aí, quando você começa a entender que o silêncio também faz parte da sua comunicação, né? Você começa a mudar de nível sem perceber, assim, as pessoas começam a te ver de uma maneira diferente e tudo mais. Então, e isso só traz com a escuta, porque é você escutar o outro e você se escutar, né? E isso que você está falando conecta muito, né? Com essa questão da mulher, a escuta... isso foi uma coisa que eu aprendi lá no curso também, de você se escutar, você subir no palco e não ficar tão nervoso que você para de ouvir, seu cérebro parece que desconecta do seu corpo, né? E aí chega uma hora que você fala assim, não, calma, respira, o cérebro precisa voltar. Até em técnicas de apresentação, eles falam que a gente, quem normalmente não se escuta, acaba pegando os cacuetes porque não consegue ficar em silêncio. Então... Né? Então é técnica teatral isso. Ficar em silêncio é técnica teatral. Você falou aí falando de uma das habilidades de líderes, a escutativa. Você acha que qualquer pessoa pode ser um líder? Ai, que pergunta difícil. É difícil. Eu acho que qualquer pessoa que estiver bem intencionada pode ser um líder. Consegue desenvolver técnicas? Consegue desenvolver técnicas de liderança. Porque bem intencionada. Cara, primeiro de tudo, eu tenho que gostar de estar com pessoas. Porque a gente lida com a subjetividade humana, sendo líder. Se eu não souber lidar com essa subjetividade humana, de entender que naquele dia o cara não vai conseguir me entregar 80% do que eu espero dele, ou 90%, nem 100%, nem 110% do que eu espero dele, e como é que eu lido com isso,
como é que eu faço ele me entregar os 110 que eu quero no dia seguinte ou nos dias seguintes, cara, o desenvolvimento da habilidade de liderança não vem. Porque você se frustra, porque você não vai conseguir lidar com o outro, porque aí você vai se tornar autoritário. Líder autoritário não consegue arrastar por exemplo, não consegue ter empatia do time. Então, acho que assim, bom líder, acho que qualquer pessoa que estiver bem intencionada a se tornar um bom líder, consegue se tornar, consegue desenvolver a habilidade. Mas tem que estar disposto a trabalhar com gente, inclusive. que é tão difícil, né? A gente estava falando das habilidades de lidar com animais, né? Da fazenda. Lidar com gente é mais difícil do que lidar com vaca. Não, e é uma questão assim, por isso que na abertura eu coloquei que lidar com seres, né? Porque a gente esquece que a gente fala, lidar com um animal, mas a gente esquece que nós somos um animal também, né? O grande livro do Sapiens lá, né? Que traz muito isso pra gente, que a gente esquece que nós somos animais também e que a nossa comunicação, ela depende de muitos aspectos, né? A gente tem muito instinto primitivo que a gente não desenvolve, né? Não reconhece, não reconhece, né? É verdade. E Flá, o que você vê, você tá falando aí do líder, essa pergunta da Carol aí, como é que você vê as mulheres nisso, né? Nesses 20 anos, como é que você viu essa evolução? Teve uma evolução? Como é que você vê as mulheres no mundo corporativo e o que mais te chama a atenção nelas? Legal. Cara, eu acho que assim, teve evolução? Teve. Mas ainda pouco. Eu acho que a gente evoluiu muito com as mulheres no mercado de trabalho, com as mulheres no mundo corporativo. Mas quando a gente olha para as mulheres em alta liderança, a gente vê ainda uma evolução muito pequena, né? No sábado passado foi que a gente estava aqui no evento, né? E ai, puxa vida, eu tô esquecendo o nome dela. Depois eu vou lembrar o nome dela, mas a gente estava falando por que as mulheres não estão ainda na alta liderança? Porque o poder está na mão de quem tem o capital. E quem ainda tem o capital dentro do mundo dos negócios ainda é o homem. Grande parte das vezes ainda é o homem. Então a gente precisa colocar isso mais como minha visão. Eu acho que a gente ainda tem que colocar isso mais como discussão de capital mesmo, sabe? De trazer... Eu achei fantástica essa questão que ela trouxe. Porque teve uma evolução legal, a gente olha pro mundo corporativo, já tá quase 50-50, mas quando a gente vai subindo as escadinhas do poder, da liderança, de quem tem o capital, ainda as mulheres não estão lá. As mulheres ainda não são as que mais decidem. Então a gente ainda precisa avançar muito nisso. E você vê alguma tendência? Desculpa, Carla, mas é só vejo muito isso também. Por exemplo, uma empresa, a maioria são mulheres, mas a decisão não é da mulher. Porque, em geral, bem, o poder ali do dinheiro, então, quem está em cima, a decisão acaba sendo do homem. Então, geralmente, quando você senta ali, tem muitas mulheres, mas a decisão não é da mulher. E é isso que precisa mudar, não é a quantidade de mulher no mercado, mas quem decide, a maioria, né? Enfim, tem que ter essa mistura. Então, não é só puxar a mulher para o mercado corporativo. É dar espaço para ela ocupar cadeiras maiores, né? Então, como é que a gente faz isso? Empoderando, treinando, fazendo com que elas se desenvolvam. E ela trouxe uma outra coisa muito relevante também, que as mulheres, grande parte delas, elas estão muito mais qualificadas do que os homens em termos de cursos. As mulheres fazem mais cursos do que os homens. Mas por que essas mulheres que fazem mais cursos do que os homens não estão avançando tanto quanto os homens? Acho que tem muito a ver sobre posicionamento, tem muito a ver sobre espaço, tem muito a ver o quanto você abre para a mulher também estar participando das decisões, das discussões. Então, a gente tem que falar, né? E aí, quando uma chegar lá em cima, tem que puxar as outras. Mas a gente tá falando de... Não é hegemonia isso? Não, cara, tem que ser, porque a gente tá fora do mercado de trabalho, fora dos espaços de decisões há muito tempo. Há muito tempo. Eu tava ouvindo a ministra falando
sobre isso, né? Sobre hegemonia. Ele falou assim, quando que vai existir um processo de igualdade na política, né? Ela falou assim, quando as 11 cadeiras estiverem ocupadas por 11 mulheres. Né? Hoje é uma mulher ministra. Uhum. Mas aí não é hegemonia? Por que não é hegemonia quando se tratam de homens? Né? Então, há muitos anos as mulheres ainda não estão em cadeiras decisórias. Quando uma chega lá, tem que puxar a outra. E até você tá falando, eu tô lembrando do filme da Barbie, né? Que o filme da Barbie é esse, é como se fosse, como seria um mundo liderado por mulheres, visto por mulheres, e o papel masculino é o invertido, né? E é muito interessante você trazer isso, né? Como as mulheres também, e aí a gente vê vários movimentos, né? Nessa questão que você está trazendo. Por exemplo, muitas empresas falando de voltar ao presencial, né? E aí saíram diversos artigos falando que as empresas voltando ao presencial, uma das grandes afetadas são as mulheres. Que aí acabam vendo que o sair para trabalhar acaba não valendo a pena porque ela tem outros custos, né? De uma babá, de ter alguém para deixar as crianças, de ter outros afazeres ali. Isso... Você vê dessa forma? Sim. Como é que você vê? Sim, porque infelizmente o ambiente familiar ele ainda é responsabilidade quase sempre das mulheres, né? Então, se eu sou uma mulher que preciso ter responsabilidade familiar, preciso cuidar do meu filho, tenho que buscar e levar ele, ou ficar com ele o dia todo enquanto eu trabalho em casa, se eu tenho que mudar o meu planejamento familiar para eu conseguir sair de casa e trabalhar fora... deixa de ter valor para mim aquilo, né? Isso atrapalha muito as mulheres. Por quê? Porque existe toda uma sociedade que construiu o papel da mulher como a base familiar, né? Então, mas por que tem que existir? Tem que existir mudanças que estão acontecendo agora, em que a mulher não pode ou não precisa ser a única responsável pela qualidade familiar ou pela rotina familiar. Então tem que haver um pouco mais de distribuição. Como é que se faz isso, gente? Conversando, distribuindo papéis, enfim, cada um sabe como é que funciona dentro da sua realidade familiar. Mas trazendo a discussão também. Sim. Você acha que você tem contato com bastante empresa que elas querem genuinamente mudar essa estrutura? Ou é alguma coisa que eu preciso constar ali no meu checklist? De mulheres, você fala? Isso, da questão da liderança da mulher, ou até mesmo que nem a Carol colocou, dessa questão do presencial, que muda toda a estrutura. Tem um interesse? Cara, tem. Eu vejo sim. Eu acho que como qualquer pauta de diversidade, a gente estava falando antes, né? Eu acho que como qualquer pauta de diversidade, eu vejo muita empresa genuinamente tratando o assunto. Porque aquela força feminina de trabalho é importante para ela, né? Porque aquela força feminina, aquela força de diversidade de trabalho é importante para ela, colocando o feminino como pauta de diversidade, né? Então, vejo, sim, muita empresa genuinamente bem intencionada em trabalhar isso. Em, de repente, colocar um híbrido um pouco mais flexível para a mulher, ou minimamente ter um pouco mais de entendimento da rotina daquela mulher. Né? Então, uma mulher que é mãe tem uma rotina familiar diferente que uma mulher que não é mãe. Mas uma mulher que não é mãe também tem uma rotina diferente de um homem, por exemplo. Né? Então, tem que ter um mínimo de bom senso e de empatia. Né? Mas vejo muita empresa bem intencionada com isso. Com várias pautas de diversidade, não só com o feminino. Que está enraizado na estrutura, porque não pode ser só, que eu já estava comentando, é uma pauta. Então, exato. É aquele momento para resolver o que está acontecendo. Não, realmente tem que estar na estrutura para funcionar, para ter resultado. Exato. E Flávia, vamos trazer um pouquinho do que a gente conversou no off para cá, né? Então, a gente estava falando da questão da diversidade nas empresas, né? Que por muito tempo ela permeou a agenda, assim, tinham eventos gigantescos, né? A pauta era muito explorada dentro das empresas, tinha verba para aquilo, tinha pessoas em cargo de liderança só olhando para a diversidade. E de um ano, 2 para cá, a gente vem
vendo um movimento diferente das empresas, né? E aí você trouxe uma visão muito legal pra gente. Eu acho que por isso que a gente tá entrando nisso, mas queria trazer a pauta aqui. Como é que você vê, como é que você tá trazendo isso para as empresas também no RH? Como eu disse, assim, eu vejo muita empresa que lida com pauta de diversidade de uma forma muito genuína e interessada. Sim. Mas o que acontece? Diversidade, por muito... Acho que ela acaba sendo uma pauta política, inclusive, né? Então, ela acaba sendo direcionada por uma questão política. E aí o movimento trumpista, né, da política trumpista, não vê a diversidade como uma pauta relevante. Então, as empresas acabam freando ações nisso. Mas ainda assim, eu vejo empresas que conseguem dar andamento nas ações. Então, a gente vê a Danone, a gente vê a Natura, ainda fazendo muitas ações de diversidade muito bem executadas, com muitos dados, enfim. Agora, a empresa que não entende que a diversidade ela é importante como motor de desenvolvimento, como motor de crescimento, ela vai frear, né? Naturalmente. Sim. Ela vai frear, porque é pauta política, porque é pauta que ela usa como palco mesmo, né? Tem muita empresa que faz isso, mas tem muita empresa que também é séria nisso, né? Eu tava falando que eu fiz o MBA executivo aqui e eu tive aula com o Maurício, que tem a Diversitera, que é a empresa dele. Também conheço uma outra pessoa de uma outra empresa de diversidade também, que é a Laura. Eles falam muito disso, né? Desse movimento do mercado. A gente já conversou sobre isso. O mercado deu uma balançada em relação à diversidade, em relação a como convencer as empresas ou como trazer a pauta para dentro das empresas como pauta executiva mesmo, assim, de discussão executiva. Justamente por isso, por uma questão política. Mas aí você tem que levar pela relevância do motor de desenvolvimento mesmo. Né? E tudo aquilo que a gente ouviu, né, nesse período porque foi um período muito importante, eu vejo, de letramento, né? Das pessoas entenderem o que é a diversidade, não só pelo ponto de vista de que, eu preciso ter um amigo, sei lá, homossexual, preciso ter mais mulheres no meu ambiente. E não é só isso, é o quanto o ambiente diverso realmente traz ganhos para a empresa, né? Você saber viver com a diversidade, você viver a diversidade, né? Total. É muito importante. E mais do que... Tem uma frase muito legal, assim, que fala muito de diversidade, que é mais do que chamar para festa, é chamar para dançar, né? Exato, não é só trazer para dentro da empresa e você largar aquela pessoa ali. Então... Ela vai se tornar, ela pode se tornar ali muito mais infeliz, inclusive, né? Se você não cuidar daquela pessoa como uma pessoa diversa dentro daquele ambiente. Então... agora falar um pouquinho da Flávia na vida pessoal. A Flávia é mãe. É um menino. Meu menino. Quantos anos ele tem? João tem 9, vou fazer 10. 9 também. E aí perguntar, porque eu sou mãe de um casal. E por mais que eu falo, são os mesmos valores, mas cada um ali tem a sua necessidade. E também a gente acaba sendo responsáveis pela educação de um homem, né, o futuro homem. É verdade. E como que é educar um menino? Que valores você traz, pensando em toda essa dificuldade nossa de mulher aí de sobreviver no mercado? Adorei essa pergunta, porque olha, quando eu estava grávida, eu falava que o meu maior medo era fazer com que ele se tornasse um bom adulto. Minha preocupação não é nem desenvolver ele enquanto criança. Claro, o processo de desenvolvimento acontece enquanto criança, né? Mas meu maior medo é ele se tornar um bom adulto, né? Se tornar principalmente um adulto, homem, funcional, que respeite as mulheres, né? E aí, eu tava numa festinha infantil, eu preciso contar isso, porque é meu maior orgulho. Eu tava numa festinha infantil e aí tava tendo torta na cara. E tinha só ele e mais um menino. O restante era só meninas. Era a festinha da filha da minha amiga, né? E aí, ele tava fazendo as perguntinhas lá da torta na cara, e ele precisava dar tortada na cara da menina. E ele foi na maior delicadeza
pra dar a tortada, só encostou a tortinha assim no nariz dela. E as mães, e ele fazia isso com todas as meninas, que ele tava dando a torta na cara. As mães falaram assim, gente, quem é a mãe desse menino? Eu, que lindo. Eu sou a mãe dele, graças a Deus. E eu fico muito feliz com isso, cara, porque assim, é o meu objetivo, assim, seu sabe? legado também, né? É o meu legado, mas é o meu objetivo. E eu acho que eu tá só dando vou... certo, né? Tá dando certo. Tá fazendo certo. Então, mas tá dando certo, só que assim, cada fase de desenvolvimento... Quantos anos tem seu casal? 9 e 10. Mesma idade. Cada fase de desenvolvimento é uma novidade, cara, e é uma formação de caráter diferente. Então, assim, a fase infantil é uma formação de caráter diferente da fase pré-adolescente, que vai ser da fase da adolescência, que vai ser da fase adulta. Cada uma dessas fases... Eu acho que o fato também de eu ser psicóloga acaba me ajudando um pouco nisso. A gente precisa entender que a gente precisa dar valores e tipo, meio que umas pílulazinhas de valores diferentes, sabe? Pra eles irem formando esse caráter. Porque não acaba, cara. Não acaba depois que eles fazem 18 anos. Assim. Eu sei que o meu objetivo quanto mãe não vai acabar, né? de formar o caráter dele. No começo lá a gente falou do ambiente corporativo, mas aí voltando aí para a educação de um filho e o ambiente da escola, a influência da escola, como é que você vê, qual que é o peso da escola na vida dele? Muito, né? A escola talvez, inclusive, seja o maior peso de formação de caráter do serzinho ali que a gente está criando, né? A gente faz, eu acho que, sei lá, 60-40, vai. 60, talvez... Tô pensando se 60% a gente e 40% a escola, tô pensando. Mas é um grande formador de caráter também, né, a escola. Então, por isso que eu acho que é super importante a gente estar próximo do dia a dia, entender como que funciona a vida dele no escolar, né? Não ficar só satisfeita com aquele... Como foi seu dia? Tudo bem. E não explorar mais, né? Eu não lembro onde que eu li isso, mas em algum lugar que eu li isso, que a criança ela tá sempre mais suscetível a conversar em momentos que a cabeça dela tá mais tranquila. Normalmente são nos 15 minutos antes de dormir ou nos 15 primeiros minutos que acorda. Olha que dica boa normalmente assim. Vem as perguntas. Vai dormir, vem um monte de perguntas. Você tá morrendo de sono, vem um monte de perguntas. Você tá morrendo de sono, aí que ele vai começar a querer contar da vida, do que aconteceu no dia. E se a gente tá cansada, e sempre a gente tá cansada, e não dá atenção pra esse momento, a gente deixa passar muita coisa legal, cara. Então eu normalmente costumo conversar muito com ele. E perde, assim, né? Antes de dormir. Porque se você perder ali, o filho já vai pra outro caminho. Porque eu não vou falar mais com a minha mãe, porque ela tá cansada, ela não quer. Exato. Então... E deixa eu contar uma outra situação que foi muito legal, assim, que eu vivi com ele. A gente ia fazer uma agenda aqui de depuração da viagem do Vale do Silício que a gente fez com as mulheres, que eu super recomendo, gente. Vai ter esse ano de novo. Todo mundo fica falando desse. Super recomendo. Foram quantas mulheres? Foram acho que 18 mulheres por aí. Pro Vale. Foi muito legal, muito legal. E aí a gente ia fazer uma depuração aqui, e era numa sexta-feira, e era meu dia de ficar com o meu filho, eu sou divorciada, então a gente faz guarda compartilhada. E aí eu mandei uma mensagem pra Sam, falei, Sam, eu vou estar com meu filho, eu preciso levar ele. Tudo bem? Ela, não, vou trazer a Sophie também, então fica tranquila, a gente vai se ajudando. E aí eu tava deitada na cama, já naquele momento ali dos 15 minutos antes de dormir, né? E ele deitado do lado comigo, que a gente divide a cama até hoje, tá tudo bem, não ligo. Há psicólogos e há terapeutas que falam horrores disso, mas ok, eu tenho que comprar, eu tenho que comprar as minhas brigas, entendeu? Essa é uma briga que eu não quero comprar, por enquanto não. E aí ele tava deitado do meu lado e ele viu respondendo a Sá, né? E aí ele falando assim, aí eu né, comecei a falar com ela, falei assim, poxa, obrigada, né? Obrigada pelo apoio, né? Ela falou, imagina, a gente tem que se ajudar, é isso aí mesmo. Porque só a gente sabe o quanto é difícil. E ele viu essa conversa, ele falou assim, mas mãe, por que você tá falando com ela sobre o quanto é difícil? Aí eu olhei pra ele assim, eu falei assim, João, você tá lendo minhas mensagens? Ele, não, desculpa, mãe. Eu falei, tá, vamos conversar. Eu falei, por que você acha que a vida da mamãe é difícil? Ele, não sei, mãe, porque você trabalha?
Eu falei, filho, mas você acha que ser mulher, ser mãe e trabalhar no jeito que a mamãe trabalha, o tanto que a mamãe trabalha, é fácil ou é difícil? Ele, deve ser difícil. Eu falei, então, e a gente tem que ter uma rede de apoio para se ajudar. Ele falou assim, aí ele falou assim, mas por que é tão difícil? Eu falei assim, filho, porque eu sei que às vezes, o tempo que eu poderia passar com você é o tempo que eu tô passando trabalhando, é o tempo que eu tô passando estudando. E ele falou assim, mas mãe, eu tenho tanto orgulho de você com isso. Ai, que lindo. Ele falou pra mim, cara, nossa, eu fiquei em choque, assim, fiquei bem emocionada. Eu falei, cara, é aí que a gente vai vendo, assim, porque também é um outro objetivo meu, assim, passar pra ele. E aí, nesse dia, a gente teve essa conversa. Eu falei assim, você consegue entender que as mulheres também podem trabalhar, estudar, ser mães... E às vezes, nem sempre elas vão ser tão boas em tudo, né? Mas tá tudo bem, né? O importante também é o esforço que a gente faz para isso. E ele falou, não, eu tenho muito orgulho de você com isso. E eu tenho muito... Eu tenho um dos meus objetivos é passar isso para ele, assim. Pra ele, que quando ele vá ter o relacionamento dele, ele consiga ter um relacionamento com uma mulher que ele vai... entender que aquela mulher pode fazer o que ela quiser, entendeu? Porque... Também é responsabilidade dele, né? Também é. Então... Não, e eu fico... Assim, eu não tenho filhos, né? Mas eu fico muito feliz de ouvir vocês falando, assim, porque... Dá até um quentinho no coração, assim, de que a humanidade ainda tem jeito, né? Porque eu acho que essa nova geração que vem... Eu sempre que tenho a oportunidade de me expor, sabe, de conversar, porque todo mundo fala assim, porque eles não querem nada com nada, não sei o quê. Mas, gente, quando que na nossa época alguém ia virar e falar assim, olha, você vai ter aula de inteligência emocional, várias escolas trazendo essa pauta, sabe, pra dentro da grade curricular, que... Pô, você saber quem é você conseguir ter esse tipo de conversa, né? Tem gente que, sei lá, passou 50 anos e talvez nunca tenha conseguido ter uma conversa de qualidade com os pais. Aí, sabe, tipo, vai até o fim da vida com um negócio engasgado na garganta porque não conseguiu conversar com os pais por causa da criação, né? E eu acho que isso é uma responsabilidade muito importante para a liderança também, sabia? Voltando ao papo de liderança, a gente é parceira de um... Eu vou fazer a propaganda deles porque eu preciso fazer. Pode fazer. Aqui pode fazer. A gente é parceira de uma ONG. Se eles quiserem vir patrocinar também, pode vir. Eu vou falar, Rosane, por favor. A gente é parceira de uma ONG, que é a PAC, que é o Projeto dos Amigos da Comunidade, lá de Pirituba, pertinho de onde a gente mora, inclusive. E eles têm um programa de preparação dos jovens lá da comunidade para o mercado de trabalho, que chama Jovens com Futuro. E a gente é mentor. A Coaction tem cadeira cativa lá de mentora, eu sou mentora todo semestre. E é um movimento que eu acho que a gente precisa muito fazer, assim, enquanto líder, conseguir se doar um pouco para os jovens, para conseguir ter essa conversa de qualidade com eles. Nossa, super. Porque nem todo jovem, principalmente jovem de periferia, vai conseguir ter uma conversa dessa com pai e mãe, entendeu? E ele precisa disso, para ele conseguir abrir a mente, para ele conseguir ter outro olhar sobre o mundo, para ele conseguir se preparar para o mundo adulto. Eu acho que é uma grande responsabilidade nossa. Quando a gente chega numa cadeira de liderança, cara, eu acho que a gente tem que se doar muito para a comunidade, principalmente para jovens. Principalmente, porque é cômodo a gente falar que o jovem tá chegando, a geração Z tá chegando e não quer nada com nada. É cômodo demais, cara. E o que a gente tá fazendo pra mudar isso com eles? Assim, o que a gente tá fazendo pra ajudar eles, inclusive, né? Eu li em algum lugar também esses dias, falando assim, os líderes geralmente já são pais e tal, né? Gastam um tempão conversando com o filho. Filho, olha, não pega isso, não faz assim, não, sabe, trazendo todo esse cuidado com o filho. Aí, quando chega no mercado de trabalho, pega o estagiário e fala, estagiário, faz um negócio. Esse menino não sabe fazer nada. Mas, assim, se você parou tanto tempo pra falar com seu filho, pra ensinar uma nova geração pra uma nova coisa, por que você não traz isso pra ele? Exatamente, também, né? Porque não tem a base, né? A gente então, tá educando o filho, então tá tendo um outro olhar. Então, se você não tem ali a base, como que vai dar essa continuidade? A conexão ali, nossa responsabilidade, cara, assim, acho que a gente tá...
a nossa geração, que é a geração Y, a nossa, né? Acho que é geração Y, quase X a minha, né? Mas aí eu ainda sou uma Y. Eu já nem sei. Cada hora eu me perco um pouco nas gerações. 41 anos, eu acho que eu ainda tô na Y, mas eu acho que a gente tem muita responsabilidade de lidar com as gerações novas que estão chegando no mercado de trabalho, assim, porque a geração nova só vai conseguir conviver da forma como a gente espera e entender o mercado da forma como a gente espera, se a gente se doar um pouco para eles, para ajudar nesse entendimento. Né? Não, e na nossa carreira, assim, muita gente ajudou. Exato. Muita gente me ajudou na minha carreira. E por exemplo, cada vez mais que eu começo a estudar sobre liderança, às vezes eu me paro e fico pensando assim, sabe? Tipo, com o chicote assim, puta, você não devia ter feito daquele jeito, você não devia ter feito daquele jeito. Olha como um jeito mais fácil você fazer. Mas isso é um caminho, né? E a gente também tem que ter essa gentileza com a gente também de entender que a gente também trilhou esse caminho, né? Sim. Então... Cara, a gente tá chegando pro final, não, mas eu tô fazendo umas perguntas que eu quero utilizar dela, das informações dela. Deixa eu só fazer a propaganda então rapidinho da PAC, gente, para quem quiser se doar tempo, doar dinheiro, doar tudo, PAC, Projeto Amigos da Comunidade no Instagram. Eles fazem um trabalho fantástico na comunidade ali de Pirituba. Que legal. Ótimo, tá anotado. Queria algumas coisas, eu queria saber uma mulher que te inspirou. Ai, tantas me inspiram. Profissionalmente, você fala, ou pessoalmente? Na vida. Cara, vai parecer meio clichê o que eu vou falar agora, mas assim, e ela não era até alguns anos atrás, tá? Mas a minha mãe. Por que ela não era alguns anos atrás? Eu não sei se ela vai ouvir esse podcast, mas assim, eu vou compartilhar. Olha, a gente já pode marcar ela, porque eu tô vendo que vai vir coisa de qualidade. Pra Luzia, vai chegar na Luzia. Eu vou me expor emocionalmente agora. A minha mãe... Aqui é assim, você chega, acha que tá tudo bem. Ela acha que é psicóloga, vai ser tranquila. Eu ia falar de entregar, é isso, a gente foi pra uma foto. A minha mãe, ela tinha uma vida profissional, até ela engravidar, e depois que ela engravidou, ela viveu pra família, né? Então ela abdicou de toda a vida profissional dela pra viver pra família. Eu sempre fugi de ser assim. Eu nunca quis ser assim. Eu nunca quis viver só pra família. Então eu passei muitos anos da minha vida, não sei, pode ser até ruim falar isso, mas passei muitos anos da minha vida tentando não ser como a minha mãe. Olha. Mas aí, enfim, coisas que acontecem na vida. Minha mãe teve câncer de mama, né, há 3 anos atrás, e eu consegui enxergar uma outra pessoa no câncer. Assim, outra pessoa. E ela se tornou a minha referência de mulher, assim. Cara, foi a energia e a força que ela passava no meio da doença, pra mim, pro meu pai e pro meu irmão. E a gente tava completamente desestabilizado emocionalmente pela doença, e ela conseguiu passar uma força que a gente não encontrou em nenhum de nós três, assim. E eu consegui ver uma mulher muito forte, que tudo bem, ela abdicou pela vida profissional dela, pela família, e foi uma escolha válida, né? Eu não quis fazer essa escolha, mas pra ela foi válido. E ela fez isso muito bem, muito bem. Só que eu só consegui entender que ela fez isso muito bem na diversidade. Olha. Porque até então, não era um papel válido pra mim. Não era um papel que eu tava validando, sabe? E eu consegui validar isso na doença, cara. Olha que foda presente, isso, né? E é um presente, né? Porque olha que bonito de você ainda conseguir ter isso com a sua mãe, sabe? Que ela tá bem, tá viva, chegar de outra forma. Tá em tratamento, e ainda dela não tá em ouvir remissão. isso também, que a gente vai fazer questão que chegue até ela. Assim, a minha mãe, porra, eu acho ela uma mulher muito foda, muito forte, que eu hoje me espelho nela, assim, sabe? Que se eu tiver 1/3 da força dela, tô bem, sabe? Ai, que legal. E o que a Flávia abriu mão pra chegar onde ela tá hoje? O que eu abri mão? Cara, a gente abre mão, acho que muitas vezes ao longo da vida, né? Acho que no começo da minha vida profissional, eu abri mão de ter começado a minha vida familiar mais cedo,
Eu casei muito nova, casei com 25 anos, mas eu fui mãe só com 30. Mas eu acho que eu casei cedo, inclusive. Não casei cedo. Hoje pros dias de hoje, eu acho que eu casei cedo. Mas eu prolonguei muito iniciar a minha vida familiar, minha vida de maternidade. Comecei com 30 anos. Em função da minha vida profissional. Então, eu abdiquei muitas coisas, né? Eu abdico muito mais coisas na minha vida pessoal do que na minha vida profissional. Porque eu sou uma pessoa muito workaholic, enfim, acabo trazendo o meu papel profissional muito maior do que os meus papéis secundários, assim, até coloco ele como prioritário. Então, eu acho que eu abro mão de conseguir experimentar os outros papéis com mais profundidade, sabe? Hoje, assim, depois que eu me tornei mãe, e depois que eu fui entendendo a importância do meu papel pro João, inclusive, eu consegui me cobrar menos e ter mais tempo de qualidade, né? E aí eu consegui perceber também que quando eu, por exemplo, trago ele para uma reunião de sexta-feira na FIA, eu também tô maternando, entendeu? Por mais que eu não esteja só com ele, eu também tô maternando. Porque eu também tô mostrando pra ele qual a importância de estudar, qual a importância de você estar numa relação com outras pessoas que falam o mesmo tema que você. Enfim, e era uma discussão de mulheres, né? Então foi muito legal ter ele ouvindo essa discussão de mulheres. Enfim, foi... E eu acho que eu aprendi a me cobrar menos nesse sentido, mas eu abdico muitas coisas, muito mais na minha vida pessoal do que na minha vida profissional. Muito legal. Coisas de mulher, né? Nossa. Bom, você disse pra gente que você é mãe, você é workaholic, e você contou pra gente também que você tá sendo coautora de um livro, né? Você pode contar mais pra gente do livro? É da editora Líder, que é da Andrea Roma, uma editora que ela preza muito ela nasceu para colocar mais as mulheres na escrita, e ela tem uma série, se chama Série Mulheres, e aí eu fui convidada para escrever no Mulheres na Liderança, o poder de uma mentoria. Então eu estou escrevendo um pouquinho, já está aprovado, não sei ainda quando vai sair o capítulo, ou o livro, né, mas é um capítulo do livro, contando um pouquinho sobre a importância da mentoria dentro do RH, inclusive, né? E aí eu falo muito sobre liderança feminina e a importância da mentoria para a liderança feminina também, né? Quantas mulheres precisam se apoiar, podem se apoiar. Eu trago um pouquinho de teoria dos papéis dentro do livro também. Falo das Cool Girls, que é nossa comunidade de mulheres lá dentro da empresa da Coaction. Enfim... Foi uma experiência bacana, assim. Eu nunca gostei muito de escrever, mas eu gostei da experiência. Olha que legal. Não, e assim que tiver, já passa pra gente, que a gente chama vocês para o lançamento, com certeza. E aí, falando de mulheres, mas aí abrange no geral, queria que você deixasse aí uma dica, umas três habilidades de um bom líder. 3 habilidades de um bom líder. Cara, escutativa, acho que a gente falou bastante sobre isso. Acho que é uma habilidade que a gente precisa muito desenvolver, que não é tão natural. Ela é menos natural do que a oratória, inclusive. Empatia e entendimento do contexto. Entendimento do contexto, eu acho que ela também é uma boa habilidade, não é tão simples de se desenvolver. O professor Joel Dutra, que dá aula aqui na FIA também, que ele é um mago de gestão de pessoas, adoro aquele senhor, meu Deus. Ele fala muito sobre arena política. E a arena política nada mais é que o entendimento do cenário, né? E você saber lidar com as pessoas que estão ali naquele cenário, naquele contexto. Acho que essa é uma habilidade muito, muito, muito importante para a gestão de pessoas. Para líder, né? Não para fazer a gestão de pessoas, mas para um líder. Estar na arena política, saber estar na arena política. Muito boas dicas, hein? E eu acho que vai finalizar, eu vou fazer gente, eu tinha mais um monte de perguntas. Que é muito bom, né? Que vai aprender. E aí eu acho que a pergunta final, o que você falaria para a Flávia de 20 anos atrás? Ai, meu Deus, que terapêutico isso.
Terapia. Eu faço psicodramatista isso, hein? Aplica tudo aí agora da resposta. Cara, o que eu falaria pra Flávia de 20 anos atrás? Vai na fé. Vai na fé que vai dar certo. 20 anos atrás, eu era extremamente insegura. Extremamente insegura. Eu sempre fui muito bocuda, sempre fui muito diferente do que se espera de uma mulher, principalmente de uma mulher no RH. Né? Então, eu começando no RH, eu nunca fui a menininha do RH. Eu sempre fui a que falava e que queria dar opinião. Levei muita porrada na vida. Mas as porradas são importantes, né? Eu acho que a gente aprende muito com elas. Mas tinha muita insegurança, muita. Vou dizer que não deixou de existir completamente, não. Ainda sou uma pessoa que tem inseguranças, mas eu sei lidar melhor com elas agora. Então, o que eu falaria para Flávia de 20 anos atrás é: aprenda a lidar com a sua insegurança. Olha. Nossa. Muito bom. Não, super. Gente, eu tinha mais 1 milhão de perguntas pra fazer. Muito bom, muito bom. Vamos fazer parte 2. Comenta aí a parte 2 que a gente já faz. A gente quer tirar todas as dúvidas pessoais também, né? A gente nem entrou, a gente fez uma preparação aqui pra conseguir fazer. Depois a gente faz uma só pra falar de agroinfluencer, então. Gente, agroinfluencer até apareceu aqui. Vocês não têm ideia do que já apareceu. A gente vai precisar de uma parte 2 aqui com a Flávia. E o lançamento do livro. E a gente já também coloca lá. A gente já grava e traz pra cá. Gente, obrigada mais uma vez aí, vocês estarem com a gente. A Flávia é maravilhosa aqui com a gente. Obrigada, Flavinha. Adorei mesmo, de verdade. Obrigada. Foi super leve. Mas tava preocupada com o ia ser, mas foi super leve. Foi ótimo, adorei. A gente agradou a psicóloga, a gente também, né? Gente do céu. Não, a gente que tava preocupada. Tava mesmo. Tá vendo? Vocês acham que a gente analisa o tempo todo, né? Pelo contrário, gente. A gente não tá analisando. Mas a gente fica Pronto, vamos se soltar agora. Não. A gente já soltou. Gente, obrigada. Bom, curtam, compartilhem. O podcast é feito pra vocês, então qualquer sugestão também muito bem-vindas no comentário. E fiquem ligados aí que Fala Coral pra 2026 tá 100%. Até já. Uma honra primeiro, hein, você comigo. Então. Obrigada. Obrigada, viu? Obrigada, meninas. Muito bom, muito bom. Obrigada.